O que eu faria se o meu bebê só dormisse mamando e eu quisesse começar a ensinar bons hábitos de sono para ele? Bom, essa talvez seja uma das associações mais difíceis de serem retiradas, né? A do bebê que só dorme mamando. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que aqui é o que eu faria se o meu bebê só dormisse mamando e eu quisesse começar a ensinar bons hábitos de sono para ele. Se o teu bebê só dorme mamando e tu gosta assim e tá bom assim para você, está tudo bem, tá tudo certo. Aqui eu só tô contando um pouquinho, né, do que eu faria nesse caso. Eu estaria segura e confiante de que eu estaria fazendo a melhor escolha, tanto para mim quanto para o meu bebê. Eu teria muita paciência, muita persistência e entenderia que o choro vai fazer parte do processo, né? E tá tudo bem o bebê chorar. A gente sempre tem que acolher esse choro, né? Mas nunca calar esse choro a qualquer custo. Talvez esse seja um dos motivos, né, pelos quais o teu bebê acorda diversas vezes de madrugada. Ele acorda 2, 3, 4, 5 vezes de madrugada, te chamando, porque ele não sabe adormecer, voltar a dormir sozinho, né? E precisa do mamá para emendar os ciclos de sono, né? Então talvez seja por isso o que justifica, né, os 2, 3, 4, 5 despertares que ele tem de madrugada. Além de não ser saudável para ti, não é saudável para o teu bebê, né? Porque ele não tem uma noite inteira de sono e a qualidade de sono é consequentemente baixa. Tem alguns consultores de sono, né, que vendem a ideia de que para mudar alguma associação ou retirar alguma associação, ou enfim, até mesmo ensinar a adormecer sozinho, não precisa envolver choro. Mas eu parto do princípio de que tá tudo bem o bebê chorar, é a forma deles de se comunicar, né? E não é porque o bebê tá chorando que ele tá sofrendo. Essa é só a forma deles de se comunicar. A não ser que teu bebê seja uma RN, um mês e meio de vida, mais ou menos, eu não vejo grandes problemas nele adormecer só mamando, né? Mas acho que ele, após a esterogestação, após os 13 meses de idade, a gente já consegue, eles já conseguem, é, adormecer de outras formas, né? De relaxar de outras formas que não seja só mamando. Eu começaria tanto pelas sonecas quanto pelo sono noturno, para a gente não confundir o bebê. Antes de tu pensar em retirar essa associação de dormir só mamando, eu primeiro olharia para a rotina do dia do meu bebê, né? Então, se ele acorda mais ou menos por volta do mesmo horário, dorme por volta do mesmo horário, tem ali a sua quantidade de sonecas adequadas ao longo do dia, com uma duração adequada, em um ambiente de sono adequado, para daí então a gente pensar em retirar essa associação. Então, o que eu faria seria não deixar adormecer mamando. Parece fácil falar, né? Mas não tem muito o que fazer, a não ser não deixar ele adormecer mamando. Então aqui eu vou dar o exemplo do ritual noturno, né? Então, tu faz ali o ritual noturno, vamos supor por volta das 7 horas da noite. Teu ritual noturno tá bem ajustadinho, tu dá o banho dele, ele, né, coloca o pijaminha, faz uma massagem com um hidratante, ele tá bem relaxado, bem tranquilo, e tu coloca ele pra mamar. Ele mama os dois peitos, tem uma mamada efetiva, e após essa mamada efetiva, ele fica chupetando, digamos assim, o peito, né, para adormecer. Então seria a mamada efetiva e depois a mamada não efetiva para adormecer. Então ele mama, tem a mamada efetiva, tem a mamada não efetiva, ele adormece e tu coloca ele no berço para dormir. Então, o que eu faria seria basicamente retirar ele do peito após essa mamada efetiva, né? Então, tu vê que ele tá bem relaxado, tá tranquilo, né? Depois do ritualzinho ali do sono noturno, ou o ritual da soneca, né? Tanto faz. Teve a mamada efetiva, tá com a barriguinha bem cheia, começou a ter a mamada não efetiva, retira ele do peito, né? Coloca para rotar, se o teu bebê ainda tá ali na fase que precisa ser colocado para rotar. Bem relaxado, bem tranquilo, coloca ele no berço. Provavelmente vai ter choro, né? Porque ele quer dormir, mas ele precisa da sucção para adormecer. Então, o que eu faria seria retirar ele, né, do peito, depois da mamada efetiva, com ele tranquilo, relaxado no colo, coloca ele no berço, diz: filho, oferece a naninha, né? Se o teu bebê usa naninha, filho, mamãe tá aqui, agora a gente vai dormir, agora é hora de dormir. Esse é o novo jeito que tu vai adormecer, tá tudo bem, pode descansar, já brincou bastante, né? Mas agora é hora da gente dormir. O que tu precisar, a mamãe tá aqui. Então,
Como eu disse, provavelmente vai ter choro, né? A gente não pode querer calar esse choro a qualquer custo, mas a gente tem que sempre acolher o choro, né? Então, colocou no berço, começou a chorar, pega ele no colo, acalma, diz: filho, mamãe tá aqui, o que tu precisar é só chamar, pode ficar tranquilo, agora a gente vai dormir, tá bom? Acalmou? Coloca ele no berço de novo e faz esse processo quantas vezes forem necessárias. Por aqui eu sempre converso muito com o Davi desde recém-nascido, né? Então a gente acha que eles não entendem, mas eles entendem tudo que a gente está falando, né? Então, conforme os dias vão passando e as semanas vão passando e a gente repetindo sempre as mesmas frases, né? Dizendo: filho, mamãe tá aqui, o que tu precisar é só chamar, pode descansar, a gente já brincou bastante, mas agora é a hora de dormir. Eles vão entendendo e vão assimilando que agora eles podem adormecer e que tá tudo bem e o que eles precisarem, a mamãe tá aqui. Então, teve a mamada efetiva, retira ele do peito, coloca no colo, com ele bem tranquilo, bem relaxado, coloca ele no berço, repete todas essas mesmas frases, né? Tu vê que começou a chorar, pega ele no colo, acalma. Se o teu bebê se acalma e adormece com o teu balançar, né, sendo ninado, faz ele adormecer dessa forma se tu sente que ele tá com uma certa dificuldade, né, que tá mais caótico do que precisa ser, né. Então, não pensa que tu vai estar inserindo uma associação, né, que seria a associação de dormir sendo ninado. Pensa que tu vai estar retirando a associação de dormir só mamando, né. Então, talvez vai ser mais interessante para ti associar, né, o dormir sendo ninado, do que só mamando, né, que o ninar é mais simples de retirar essa associação. Então, se tu sente que ele se acalma assim, que ele adormece assim, que ele fica tranquilo, faz, né? Balança ele, nina ele, sempre com um carinhozinho assim nas costas, que isso acalma ele. Filho, mamãe tá aqui, ó. O que tu precisar é só chamar. Nessas horas o ruído branco ajuda bastante, né? Filho, mamãe tá aqui, pode descansar. Acalmou? Volta pro berço. Se tu sente que esse processo tá muito demorado, deixa ele adormecer no colo mesmo, sendo ninado, coloca ele no berço, né, e repete esse mesmo processo na próxima soneca, né, ou no próximo sono noturno. O importante é tu fazer esse processo de forma consistente, de forma coerente, tem que ter muita paciência, muito amor, muito carinho, né, entender que vai levar alguns dias, esses primeiros dias talvez sejam meio caóticos, né, mas tu pode ter certeza que vai ser a melhor escolha que tu vai estar fazendo tanto para ti quanto para o teu bebê. Então, se tu prefere, né, que o processo envolva, digamos assim, menos choro, retira essa associação de dormir só mamando e coloca a associação de dormir sendo ninado, né? Então, teve a mamada efetiva, nina ele para adormecer e coloca no berço já dormindo. Se tu prefere retirar essa associação de forma mais rápida, aí tu não nina ele, né? Só coloca ele no berço tranquilo, acordadinho. Começou a chorar, pega ele de novo, acalma. Acalmou, volta pro berço e repete esse processo quantas vezes forem necessárias. Eu acho que seria basicamente isso que eu faria se o meu bebê só dormisse mamando e eu quisesse começar a ensinar bons hábitos de sono para ele. Com a minha experiência de mãe e com os cursos que eu fiz, né, eu compilei todas essas informações em um guia prático sobre o sono infantil. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se tu te interessa por esse assunto, se tu tá com dificuldade em ajustar a rotina do teu bebê, eu acho que ele pode ser muito útil para ti. E eu acho que é isso. Até a próxima. Tchau!